Recitem comigo esta tese, que é a tese das teses das ciências humanas. Eu só sou verdadeiramente feliz se eu invisto o que eu tenho de melhor para fazer os outros felizes. Queridos amigos, o egoísmo, o egocentrismo e o individualismo é uma bomba contra a saúde emocional. Se vocês encontrarem uma pessoa radical, egocêntrica, ilhada em si mesmo, que vive para si mesmo, não tenha raiva, não se angustie, tenha compaixão, porque para ter estabilidade e profundidade emocional é vital que nós saiamos do cárcere do nosso egoísmo e possamos dar o que nós temos de melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Inclusive, seguindo o exemplo, claro, do meu amigo Padre Haroldo. Eu quero agradecer profundamente ao Padre Haroldo por existir, por fazer de cada dia, de cada ano, uma poesia, ao Padre João Henrique, que morou nas ruas, saiu do seu status, da posição de um líder que tem a cultura italiana, para fazer do cheiro fermentado, do suor cálido das pessoas que foram abandonadas, o melhor perfume que irriga o território da emoção. Quero também cumprimentar o Padre Renato por essa entrega e a todos vocês que estão aqui. Em seu nome, Pepito, convido todos da banca, todos que têm esse projeto da Cidade dos Esportes. Mas em destaque, antes da minha preleção, eu quero me curvar a todos aqueles que têm se dedicado, seja no microcosmo da sala de aula, seja numa comunidade de acolhimento, numa comunidade que cuida de dependentes químicos, sejam médicos, psiquiatras, psicólogos, enfim, vocês são a razão deste congresso. Muito obrigado por existir. Todos nós aqui estamos doando o que nós temos de melhor. O que vocês pagam de inscrição não fecham as contas. Tem que haver outros recursos. Nós estamos aqui doando o nosso tempo gratuitamente. Me lembro até que esses dias estava dando uma conferência e uma pessoa me disse: Dr. Cury, faz 6 anos que eu tento te trazer para dar uma conferência. E com muita humildade, eu estou aqui pagando as despesas do meu hotel, as minhas refeições, para falar para vocês um pouco sobre o mais complexo do mundo, a mente humana, e que vale a pena viver a vida mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Na verdade, a minha história não é só minha, é do Paulo, do Dedé, de todos os conferencistas. Que vocês saibam disso. Ninguém tem vantagem, a não ser a única vantagem que sustenta a existência: o amor. O amor uns pelos outros. Amar o próximo como a ti mesmo. Só que essa tese de Jesus nunca foi um delírio nas sociedades modernas. O ser humano não apenas não tem estoque para amar o outro, mas não tem estoque e não tem porção, não tem a fonte, porque não ama a si mesmo. Nunca os seres humanos foram tão carrascos da sua própria história. E a minha preleção vai falar sobre isso, sobre o índice G, o mais intrigante e complexo índice, que infelizmente quase não foi estudado ainda pelas ciências humanas. Podemos repetir? Índice G. G, I. Gasto de energia emocional inútil. Nós todos estamos preocupados com o planeta Terra porque tem recursos limitados, mas nós não percebemos que o planeta cérebro tem recursos limitados e crianças, adolescentes e adultos estão espoliando esses recursos e destruindo a sua qualidade de vida, vivendo na superfície da inteligência, desenvolvendo de maneira frequente e intensa transtornos psiquiátricos. Eu acabei de dar uma conferência no 3º Congresso Internacional patrocinado pela OAB,
Congresso Internacional de Direitos Ambientais, e falei do planeta cérebro, esse esgotamento aviltante que tem levado não apenas mendigos que perambulam pelas ruas sem proteção social, mas mendigos vivendo em palácios, vivendo em belos apartamentos, vivendo em casas confortáveis em condomínios fechados, porque nunca aprenderam as bases solenes ou as ferramentas solenes para proteger o planeta cérebro. E eu vou fazer aqui um teste com vocês sobre como está seu índice G, porque sem mitigar, diminuir esse índice, você corre o risco de tratar dos outros, ou cuidar dos outros, educar os outros, esquecer de si mesmo, se colocar num patamar indigno da sua agenda. E se você não preservar a sua saúde emocional, a sua liberdade criativa, a capacidade do seu eu ser autor da sua própria história, a sua praxis diária, como educador, como terapeuta, poderá estar completamente combalida, ela não vai ser eficiente adequadamente. Por favor, relaxe na sua cadeira, relaxe as suas pernas e braços bem confortavelmente. Gostaria que vocês sorrissem, dê uma risada gostosa, porque o caso é de chorar. Para vocês não ficarem desanimados, saibam que se estiverem estressados, irritadiços, tensos, são normais, porque o normal seria que você levantasse pela manhã, brincasse com o cachorro, cantarolasse, cumprimentasse todos com um sorriso, aplaudisse o dia, abraçasse as árvores e conversasse com as flores. Nós precisamos fazer parte do time dos normais ou dos anormais? Anormais, parabéns. Mas talvez vocês façam parte dos normais, é isso que nós vamos verificar. Quem é que rumina perdas e frustrações? Levante as mãos, sejam sinceros, muitos aqui. Quem rumina perdas e frustrações, chafurda na lama do passado, é refém dos seus traumas, das pessoas que ofenderam, rejeitaram e criticaram. O Homo sapiens tem um eu, e o eu representa a capacidade de autoescolha, a capacidade de autodeterminação, de autonomia, a capacidade de dirigir o script da sua própria história. Mas infelizmente este eu, ele frequentemente não dirige bem o veículo mental. Ele é um péssimo escritor do seu próprio script. Ele acaba sendo refém de perdas, frustrações, decepções, traições. Quem já foi traído aqui de alguma forma? Levante as mãos, de alguma forma. A grande maioria. Sabe por que vocês nunca esqueceram? Porque foram reféns dessa experiência. Certa vez, o homem que mais formou pensadores na história da humanidade, mas que infelizmente só foi estudado sob o ângulo da religiosidade, mas não sob o ângulo da ciência, mostrou que é fundamental proteger o planeta cérebro quando o mundo desaba sobre nós. No exato momento em que ele foi traído por Judas Iscariotes, era de se esperar que houvesse uma dança de fenômenos inconscientes que sequestrasse o seu eu. Primeiro fenômeno inconsciente que entra em cena quando nós temos contato com qualquer estímulo. Primeiro fenômeno, gatilho da memória. Segundo fenômeno, janela da memória. No caso da traição, teria que abrir uma janela traumática ou killer. O volume de tensão deveria bloquear milhares de janelas com milhões de dados, e o eu dele ser sequestrado num foco de tensão. Por isso que quando uma pessoa é traída, ele é envolvido por um ataque de raiva, de ódio. Quando uma pessoa é decepcionada, frustrada, o seu eu, ainda que vive em sociedade livre, é um encarcerado, é um escravo. Por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, nós cometemos os maiores erros da nossa vida. Palavras que você nunca deveria dizer para os seus filhos, para o seu cônjuge, para a sua esposa, para as pessoas que vocês amam. Ocorre quando o seu eu se abdica de ser autor da própria história e é sequestrado por mecanismos inconscientes que nós não sabíamos que existiam, porque os grandes pensadores, como eu disse ontem na minha conferência, Freud, Jung, Adler, Piaget, Vygotsky, Sartre, Kant, Merleau-Ponty, Nietzsche e tantos outros, eles usaram o pensamento pronto, mas não tiveram a oportunidade de estudar
explicar o processo de construção de pensamentos, os mecanismos que operam em milésimos de segundos, que abrem e fecham as janelas da memória e que pode libertar ou pode escravizar o ser humano no único lugar que ele deveria ser livre, dentro de si mesmo. Nós não sabíamos que o circuito da memória pode se fechar com tanta facilidade. Por isso que judeus e palestinos, embora sejam povos excelentes, se digladiam. Por isso que, num foco de tensão, os pais podem sentenciar o seu filho: você só me decepciona. Ou um professor no microcosmo da sala de aula: você não vai virar nada na vida. Ou um parceiro fala para sua parceira: eu não sei porque eu estou com você até hoje. Gravem isso. Em 5 segundos nós não fazemos um brilhante discurso, apenas proferimos algumas palavras, não fazemos uma grande trajetória, apenas damos alguns passos, mas no mundo dos pensamentos, nos bastidores da nossa mente, em 5 segundos você pode destruir uma história para o bem, ou você pode construir uma história. Você pode destruir uma história para o mal, ou pode construir uma história para o bem. Em 5 segundos podemos ter cálidos comportamentos que estimulamos um fenômeno chamado RAM, registro automático da memória, a produzir uma janela traumática poderosíssima chamada duplo P ou duplo Power, poder de encarcerar o eu e poder de ancorar, se fixar naquela janela e levar-nos a produzir milhares de pensamentos mórbidos, perturbadores, emoções angustiantes. E quanto mais nós pensamos, mais desenvolvemos angústias, mais o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquiva de volta, expandindo o núcleo traumático. Então uma janela que seria solitária, ela pode se tornar um núcleo de habitação do eu, que o coloca numa masmorra séria. Por isso que o problema não é a droga que a pessoa aspira ou injeta num determinado momento da sua existência. O problema não é a ofensa ou a traição, a rejeição, a humilhação pública, não é só a experiência original, mas é porque a experiência traumática original leva à fixação da âncora da memória, conduzindo-nos a pensar e repensar, chafurdando na lama do estímulo estressante. Quanto mais nós produzimos experiências dramáticas, mais elas são registradas de volta, e aquilo que seria uma casa isolada se torna um bairro. Usando a metáfora da cidade, assim opera-se o cárcere psíquico. Portanto, vocês têm de ter consciência, têm de saber que os piores inimigos estão dentro de nós e nós os criamos. A experiência original estimula um eu que não é autor da sua própria história a ficar na plateia, como o padre João Henrique diz: ficar na plateia, assistindo o movimento dos pensamentos e das emoções aterradoras. E um eu que vive na plateia, ele nunca vai dirigir adequadamente o script da própria história. E um dos maiores erros da educação mundial, que leva à infantilização dos alunos, inclusive a infantilização emocional de pessoas que defendem teses acadêmicas, mestrado, doutorado, pós-doutor, é que este eu não aprendeu, desde a mais tenra infância, a dar um choque de lucidez em tudo aquilo que nos controla. Nós somos ótimos para gritar fora, somos tímidos para dirigir a nossa mente dentro. Somos ótimos para expressar ideias, para brigar, para impor o que nós pensamos, mas no território da emoção não sabemos o que fazer com fobias, angústia, autopunição, não sabemos o que fazer com sofrimentos por antecipação ou com ruminação de perdas do passado que aumentam o índice G, gasto de energia emocional inútil. Nós somos frequentemente frágeis, passivos, tímidos, onde deveríamos exercer a capacidade de autocontrole. A educação mundial ejetou o ser humano para fora, mesmo as brilhantes universidades, mas não o levou a conhecer o planeta cérebro, o planeta mente humana. Nós sabemos falar de planetas que estão fora do sistema solar. Falamos de estrelas tão distantes, mas não sabemos o que falar, o que fazer com as nossas mazelas emocionais, como atuar no planeta psíquico. Portanto, ruminar o passado perde
perdas e frustrações é uma forma excelente de esgotar o cérebro, é uma forma excelente de ser irresponsável com os recursos naturais da emoção, do intelecto e assim por diante. Outra pergunta: quem cobra demais dos outros? Levante as mãos, sejam honestos. Quem não é honesto leva para o seu túmulo os seus conflitos. Parabéns. Quem cobra demais dos outros, inclusive o Paulo Martelli, está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor com a sua saúde psíquica. E nós precisamos aprender, Paulo, eu, você, todos nós precisamos aprender a cobrar menos e nos doar mais. Nós precisamos aprender a dar risada de algumas limitações das pessoas, risada no bom sentido, não de deboche, relaxada, risada relaxante, tranquila e serena. Uma pessoa que cobra demais dos outros vai usar estratégias perniciosas. Número 1, levantar o tom de voz. Número 2, pressionar. Número 3, criticar excessivamente. Número 4, comparar. Número 5, vai às raias da chantagem e da pressão. Todas essas estratégias que nós utilizamos na relação com filhos, com o parceiro ou parceira, com os colegas de trabalho, acionam inconscientemente um fenômeno que registra tudo no córtex cerebral, sem autorização do eu, em milésimos de segundos. Como é que ele se chama? Fenômeno RAM, registro automático da memória. Você cobrou, você formou uma janela light, libertadora, ou uma janela killer, castradora? Killer. Se você pressionou, você piorou as pessoas. Se você foi indelicado com o seu tom de voz, você também gerou uma janela traumática ou killer. A grande maioria dos pais é ótimo engenheiro de janelas traumáticas no mundo todo. Na China, cerca de 300 mil pessoas se suicidam por ano, e cerca de 3 milhões de pessoas tentam suicídio, e provavelmente 10 vezes mais pensam em suicídio. E nenhuma dessas pessoas, na verdade, quer morrer, tem fome e sede de viver, mas porque existe cobrança e autocobrança, fecha-se o circuito da memória, o eu não consegue encontrar milhões de dados para dar respostas inteligentes para superar suas mazelas psíquicas. Então, naqueles cálidos segundos onde o eu é sequestrado, ele atenta contra a própria vida, quando se soubesse lá no fundo, ele revelaria que quando pensa em morrer, na verdade ele tem fome e sede de viver. O que ele quer matar é a dor, a angústia, e não o seu próprio corpo, a existência. E está aumentando o índice de suicídio no mundo. Aumentamos em 40% de jovens de 10 a 15 anos e de 30% entre 15 e 19 anos. Na era da indústria do lazer, vocês estão falando de cidade do esporte, na era da indústria do entretenimento, nunca tivemos uma geração tão triste que pisou nessa terra. Nunca as pessoas foram tão superficiais no território da emoção, tiveram emoções tão fugazes, não penetrantes. Por isso que não apenas há mendigos que moram nas ruas, que perambulam sem endereços, há mendigos que moram em casas confortáveis, e nós precisamos falar de milhões e milhões deles. Eu já tratei de pessoas multimilionárias, de celebridades internacionais, e eu fiquei muito condoído ao descobrir que há pessoas chorando, que nunca tiveram coragem de encenar suas lágrimas no teatro do rosto. Há pessoas que não têm nenhum sentido existencial, que nunca exteriorizaram que a vida perdeu o sabor. Há pessoas que estão não com uma depressão clássica, a tal ponto que os impele a procurar um psiquiatra, mas simplesmente não conseguem contemplar o belo. São infelizes. A felicidade se tornou uma palavra tão nobre, mas que está nos dicionários da sua história. Elas não conseguem ser protagonistas para desenvolver um script emocional capaz de fazer das pequenas coisas o espetáculo aos olhos. Uma pessoa verdadeiramente rica do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, bem como filosófico, é uma pessoa que aprende, que treina a sua emoção para fazer muito do pouco. Quem precisa de muito para sentir pouco, vive de migalhas de prazer. E ontem, como eu disse na conferência, reitero, os pais que dão presentes em excessos
eles viciam a síndrome do circuito fechado da memória, levando seus filhos, crianças e adolescentes, a precisarem de cada vez mais produtos para terem migalhas de prazer. Aquilo que o dinheiro não compra, nossa experiência, transferir o capital da nossa história, abraçar mais, julgar menos, falar dos dias mais tristes da nossa vida, para que os nossos filhos e alunos aprendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistá-lo, é muito mais importante que tablets, roupas de marcas, muito mais importante que presentes invejáveis. Há uma coisa que você não deve furtar nunca: você, com todos os seus defeitos, com todas as suas incoerências, você é o melhor presente para as pessoas mais caras. Por isso deve aprender a inspirar as pessoas ao seu redor, e deve saber que não existe amor sem admiração. O amor precisa de doses solenes de inteligência para ser sustentável. Quem ama apenas no calor da paixão, quem ama apenas com sentimento, não entende que o céu do afeto pode se converter no inferno dos atritos quando vier as decepções. Por isso é muito importante vocês transferirem o capital das experiências, perguntarem para quem ama: aonde eu errei e não soube, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz. É muito importante pedir desculpas, é muito importante falar dos seus sentimentos, mudar a agenda. Quando você faz isso, você planta janelas lights, cria pontes entre você e o ser humano. Uma pessoa que só dá bronca, como diz, que cobra demais, critica, é um carrasco das pessoas ao seu redor. Por mais que seja bem intencionado, ele vai asfixiar as habilidades mais importantes da inteligência socioemocional. Então, cuidado. Quem cobra demais de si é um espolhador da energia cerebral, é o esgotador da energia emocional. Quem cobra demais dos outros e também cobra demais de si. Eu não perguntei quem cobra demais de si, mas por favor, levante as mãos quem cobra demais de si. Eu sei que é a maioria dos seres humanos. Então, quem cobra demais de si é um autoagiota da emoção. Um agiota empresta e cobra juros caros ou baratos? E um autoagiota da emoção é aquele que está sempre cobrando de si muito mais do que pode dar. Nunca consegue relaxar, não consegue dar risada da sua estupidez, dar risada dos seus medos, das suas incoerências. E nós precisamos dar risadas, nós precisamos viver mais suavemente. Caso contrário, o débito no território da emoção fica alto. Muitos se perturbam quando o gerente de banco só lembra de si quando a sua conta está em baixa, nunca lembra-se quando a sua conta está em alta, mas não sabem que é um gerente de péssimo calibre dentro de nós, que está sempre cobrando o que nós não temos. Não conseguimos relaxar diante dos erros e entender que devemos apostar cada vez mais em nós, dar uma nova chance para nós e para quem amamos. Eu vou dar conferência para os magistrados de São Paulo dentro de 1 ou 2 semanas, eu não me lembro das datas, só fico sabendo 2 dias antes onde eu vou estar. E eu vou falar para eles uma frase que eu tenho comentado, inclusive no Supremo Tribunal Federal: nunca nas sociedades livres houve tantos escravos no único lugar que deveríamos ser verdadeiramente livres, dentro de nós mesmos. Nunca o ser humano ele foi tão autopunitivo como na atualidade. Somos ótimos para ser máquinas de trabalhar, máquinas de atividade, máquinas de pensar, mas nós não conseguimos perceber que somos marcadamente falíveis, que nós temos fragilidades, insegurança, choramos, que nós precisamos dar o ombro para chorar e receber o ombro para chorar. Inclusive há profissões como a psiquiatria, a psicologia, os executivos, os magistrados, que são profissões solitárias. Nós temos medo de falar que somos apenas seres humanos que andam no traçado do tempo em busca do mais importante endereço, o endereço dentro de nós mesmos. Vocês têm de ensinar as crianças desde a mais tenra infância, não ter medo de falar sobre os fantasmas da sua mente.
É quase que inacreditável o crime educacional que ocorre. As crianças ficam enfileiradas em sala de aula, aprendendo milhões de dados sobre matemática, física, química e na universidade competências técnicas, mas elas não têm espaço para falar dos seus medos, das suas angústias. Há tantos jovens se autopunindo na iminência de desistir da vida, mas não conseguem ter abertura para falar dos seus sentimentos. Me lembro de uma história. Uma pré-adolescente procurou uma diretora. Ela queria falar sobre alguns conflitos e a diretora estava ocupada demais, adiou a conversa para um outro dia, mas não deu tempo. Ela tirou as suas vidas. Queridos amigos, somos a única espécie que pensa e tem consciência que pensa em meio a mais de 10 milhões de espécies. A única que perde o sentido existencial, a única que se autopune, a única que não consegue relaxar, a única que não tira a vantagem solene de pensar para desenvolver artes plásticas no território da emoção, para treinar no mais cálido solo o esporte do eu ser gestor da própria mente, o esporte do eu ser um protetor da emoção. Vocês nunca ficaram perplexos que os livros de história denunciam que a nossa espécie tem baixos níveis de viabilidade? Tantas guerras, genocídios, homicídios. Olha a dependência de drogas. No Brasil são 8 milhões de pessoas e 22 milhões diretamente, mas na verdade deve ser mais de 30 milhões de pessoas diretamente afetadas. Vivemos na era da democracia, mas como somos algoz de nós mesmos. Criamos as nossas mais intensas masmorras. Cuidado, não se cobre demais. Você deve ter um caso de amor para a sua qualidade de vida. Outro sintoma que expolia o índice G, que destrói a tranquilidade e a serenidade das crianças, adolescentes e adultos, piorando a sua qualidade de vida, e no caso das crianças e adolescentes, propiciando para o uso de drogas. Sofrimento por antecipação. Quem tem? Levante as mãos, por favor. Quem sofre por antecipação faz o velório antes do tempo. Levante bem as mãos. A grande maioria. E quem é que quer sofrer por antecipação? Quem é que quer se angustiar? O termo masoquista na psiquiatria tem que ser corrigido. O eu não quer se espoliar, o eu não quer se esgotar, só que ele é marionete, ele não consegue dirigir o script da própria história, por isso ele sofre por antecipação. Repita comigo: pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais e sem gerenciamento esgota o meu cérebro. Como é que nós vamos cuidar dos outros se nós não cuidamos do planeta cérebro? Pensamos sem nenhum controle. Crianças e adolescentes deviam brincar, deveriam ter contato com a natureza, praticar esportes, ler, imaginar, explorar o seu mundo e o mundo de fora. Mas uma criança de 7 anos de idade tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Como pode ser suportável isso? Uma criança de 8, 9 anos de idade, 10 anos, tem mais informações hoje do que Sócrates, Platão, Parmênides, Xenófanes, Zenão de Eleia, os grandes pensadores da Grécia Antiga. Informações que estão no córtex cerebral, entulhadas, que vêm de todas as áreas, não apenas das escolas, mas também dos smartphones, dos games, da televisão e assim por diante. Roubando a infância das nossas crianças. Assassinato coletivo da infância das crianças está ocorrendo no mundo todo. A minha denúncia em todos esses 70 países que eu sou publicado, que infelizmente nós estamos comprometendo a infância dos nossos filhos e alunos. Criança tem de ter infância, adolescente tem de se aventurar, porque senão não forma núcleos de habitação do eu, com características nobres, como colocar-se no lugar do outro, pensar antes de reagir, expor e não impor as ideias, se interiorizar, ser proativo, ser empreendedor, se reinventar no caos, ser flexível, ousado,
Todas essas características precisam de bairros. Não basta um ensinamento do pai. Pai que é um manual de regras que está apto para lidar com máquinas e não para educar seres humanos pensantes. Precisamos de gastar tempo aos nossos filhos. Eu não tenho tempo, mas o pouco tempo que você tem que ter tem de ser um tempo solene. Tem de haver cruzamento dos mundos, tem de haver admiração. Senão o amor não tem sustentabilidade. Se você não for capaz de se fazer admirado para sua esposa, seu marido, seus filhos, seus alunos e as pessoas que você ajuda, o amor não tem sustentabilidade. E você só consegue ser uma pessoa admirada quando você se coloca como ser humano, com todas as suas imperfeições. Quando você entra no mundo do outro e elogia, abraça e julga menos e critica muito menos. Sinceramente, a maioria dos pais não são admirados pelos seus filhos, a grande maioria. Eles amam formalmente, mas não amam sustentavelmente. A maioria dos professores são técnicos que ensinam dados, mas os alunos vão esquecê-los tão logo saírem da escola. Mas aqueles que são inesquecíveis, porque de alguma forma impactou-os de maneira solene. Lembre-se, o mestre dos mestres, ali, quando ele foi traído, naquele momento ele abriu o circuito da memória e ele causou uma admiração de Judas Iscariotes que quase o resgata e o transforma no mais notável pensador. Ele falou, amigo, ele exaltou o traidor. Amigo, para que vieste? E fez uma pergunta que é o princípio da sabedoria na filosofia. Ninguém brilhou se não aprendeu a perguntar, se não aprendeu a se estressar com a arte da dúvida, se não rompeu o cárcere dos seus paradigmas, das suas verdades. Toda pessoa que brilhou é porque perguntou muito, questionou-se muito. Amigo, para que vieste? Judas saiu da síndrome do circuito fechado da memória, jogou as moedas de prata, que era o preço da traição, e quase se torna um dos maiores pensadores da humanidade. Mas infelizmente ele entrou numa janela perniciosa e perigosa do sentimento de culpa. E o sentimento de culpa, quando é brando, ele ajuda o eu a corrigir rotas. Quando ele é intenso, ele é altamente destrutivo. E provavelmente muitos de vocês tenham essa armadilha mental, sem que percebam. Sentimento de culpa. Se cobram demais, é porque vocês não vivem suavemente dentro de si. E as melhores pessoas não vivem suavemente. São ótimas para a sociedade, mas péssimas para si. Esse é um grande paradigma. Ele entrou no sentimento de culpas, fechou o circuito da memória e infelizmente atentou contra a sua vida. Não suportou o caos da automutilação. Ao contrário disso, quando estava lá, horas depois, sendo ferido na fortaleza Antônia pelos soldados romanos, um aluno tímido, inseguro, entrou em cena, Pedro, e ele negou veementemente o seu mestre. Uma, duas, e na terceira vez, ele falou palavras tão dramáticas que os escritores da biografia do mestre dos mestres o pouparam, não colocou o que ele disse. E quando ele o negou pela terceira vez, o olhar do professor e o olhar do aluno se cruzaram. E só uma pessoa anotou esse olhar. Tinha de ser um médico com um olhar clínico, o Dr. Lucas. Foi um dos olhares mais lindos da literatura mundial. O mestre estava preso, mas as janelas que não o sequestraram, ele não fechou o circuito da memória. Estava preso por fora, livre por dentro. O aluno estava livre por fora, encarcerado por dentro. Aí naquele momento, ele gritou sem dizer palavras para o aluno. Ele falou, eu te compreendo, eu te compreendo. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Quantas vezes nós deveríamos ter falado para os nossos filhos, eu te compreendo, e mais uma bronca ocorreu.
Quantas vezes, diante da nossa parceira e parceiro, nós deveríamos ter abraçado mais, me decepcionou, me frustrou, mas nós agimos como juízes e não como amantes. Quantas vezes nós fizemos conosco essa mesma atitude inadequada e aviltante? Esgotamos o planeta cérebro porque não temos um caso de amor com a nossa qualidade de vida. E queridos amigos, agora vocês têm um programa Free Mind. O programa Free Mind está à disposição de vocês para trabalhar todas essas ferramentas. Foram décadas de estudo para chegar nesse programa. Talvez seja o primeiro congresso internacional, o primeiro movimento internacional que tem um programa de prevenção e também de socioterapia. Está à disposição de vocês. 12 ferramentas, o eu para proteger a emoção, o eu como autor da própria história, o eu como gerenciador dos pensamentos, o eu como filtrador de estímulos estressantes, a mesa redonda do eu, a redição do filme inconsciente e assim por diante. E aqui há várias pessoas, como a Val inclusive, que está aplicando nas suas comunidades. Mas tem de estudar, tem de aplicar, tem de ser disciplinado, porque sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem a ordens. Tem de estudar. A teoria das janelas Killer, a teoria do eu como autor da própria história é muito sofisticada. Queridos amigos, eu sei que está tarde, muitos de vocês atrasou todo o programa, vocês têm que ir embora, alguns inclusive com ônibus ou com avião, e o tempo já foi, mas vocês têm de abrir os seus olhos. Eu te recomendo, se querem cuidar das pessoas, prevenindo transtornos emocionais, tem de prevenir seus transtornos primeiro. Se querem aliviar o cérebro e o território da emoção dos outros, vocês têm de aliviar primeiro o território da sua emoção. Se querem gerir a sua mente, vocês não podem ser carrascos ou algozes de si mesmos. É um paradoxo. Se querem reeditar as janelas da memória, você tem que reeditar os seus traumas. O teu eu tem que fazer a mesa redonda com os seus fantasmas mentais. Quem tem algum tipo de medo aqui? Levante as mãos. Autopunição, impulsividade, bateu, levou. Ansiedade, déficit de paciência ou ansiedade, uma mente agitada. Vocês têm que educar os seus fantasmas mentais. Quem sofre pelo futuro, tem medo daquilo que não aconteceu. De novo, levante as mãos. É outro fantasma mental. Vocês têm de educar esse fantasma mental, que estão aonde? Nas janelas? E aonde estão? Num local só? Num bairro só da memória? Não. As janelas traumáticas estão espalhadas em todo o cérebro humano. Uma vitória, você tem claustrofobia e você está no elevador e de repente o teu eu deixa de ser vítima. Quando começa a trepidar, detonou um gatilho, abriu uma janela killer, fechou o circuito da memória, o teu eu sai da plateia, ele começa no silêncio da mente, duvidar, criticar e determinar. A técnica que está no livro Free Mind, no programa Free Mind. Eu duvido daquilo que me controla, duvido no meio do elevador, duvido que não seria autor da minha história, eu critico pensamentos perturbadores, eu critico meu eu passivo e eu determino ser livre. O eu, ele faz a mesa redonda aqui dentro, sem ninguém estar ouvindo. Ele sai da plateia, escreve o script e ele reedita aquela janela. Não dá para deletar a memória, só se deleta a memória, ao contrário do que muitos, inclusive psiquiatras e psicólogos pensam, e muitos profissionais pensam. Só se deleta a memória se tiver um mal de Alzheimer, tumor cerebral, traumatismo crânioencefálico, um acidente vascular cerebral ou derrame. Só se tiver uma injúria física. O eu do Homo sapiens não apaga traumas. Se você não reeditá-los, você vai levar para o seu túmulo. E 99% das pessoas o levam para o seu túmulo, porque acreditam que pode deletar a memória, ou então, quando reeditam uma janela, não entende que reeditou uma janela é vencer uma batalha, e uma guerra formada por muitas batalhas. Há muitas janelas traumáticas que estão em várias áreas e que o eu deve ficar vigilante, aplicando as técnicas continuamente.
Assim ele vai reeditando, reurbanizando a paisagem. Por isso que há as recaídas, por isso que a dependência química e mesmo os moradores de rua é um dos mais baixos índices de recuperação. Por isso que o tratamento psiquiátrico não é cirúrgico. Opera-se um tumor, extirpa-se o tumor ou uma úlcera em horas. Você reedita uma janela e há muitas outras armadilhas que vão fechar o circuito da memória e nos focos de tensão. Por isso que nossa espécie é tão complexa. Deixa ele terminar, se ligar o microfone. Mas ainda tem 10 minutos. Querido, por isso que nós somos tão estáveis. Vocês são plenamente estáveis? São? Eu não sou. São plenamente coerentes? Eu não sou. Quem de nós não tem as suas loucuras? Que pessoa calma e tranquila que não tem seus golpes de ansiedade? Tolerância, tolerância, tolerância. Abraçar mais e julgar menos. E todos os dias virar a mesa contra tudo aquilo que nos controla. Síndrome do pensamento acelerado. Como eu disse, uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que grandes imperadores do passado. Não é suportável. As crianças estão acordando cansadas, bem como os adultos. Quem acorda cansado aqui? Levante as mãos. Dores de cabeça e dores musculares. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? O Paulo? Não é que as pessoas sejam lentas, é que vocês são rápidos demais. Eu nem terminei a pergunta e já levantaram as mãos. Cada ser humano é um veículo mental. Repitam comigo, por favor. Queridos amigos, não queiram que um avião, que um trator tenha a mesma velocidade de um avião. Não vai dar certo. Vocês podem ser um avião e quer que o seu filho, o seu colega ou a pessoa que você está ajudando em uma comunidade que tem um tipo ou um ritmo de um trator, vai seguir a mesma velocidade? Não vai seguir. Só que um trator pode socar a terra, tem particularidades extremamente importantes que uma aeronave não tem. Reitero, tolerância, tolerância, tolerância. Abraçar mais e julgar menos. Você precisa se abraçar. Aliás, dê um abraço a você, todos vocês, inclusive o pessoal. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e faça uma declaração de amor para você. Para que você, eu quero que você faça no silêncio da sua mente. Primeiro, no silêncio da sua mente, faça uma declaração de amor que você de hoje em diante vai diminuir o esgotamento cerebral. Então faça no silêncio da sua mente. Feche os olhos. Ótimo. Agora pode verbalizá-la baixinho. Pode verbalizar. Ótimo. Agora abra os seus olhos e olhe para mim. Fecha, dê um abraço a você e recite essas palavras. Eu te estresso. Eu te dou trabalho. Eu sou apaixonado por você. Eu prometo que de hoje em diante terei um caso de amor na minha saúde emocional. Por favor, aplausos. Descobrir essas duas síndromes, síndrome do circuito fechado da memória e a síndrome do pensamento acelerado, me impactou profundamente. Eu percebi que todos nós estamos doentes. Aliás, institutos internacionais detectaram que 1 em cada 2 pessoas vão desenvolver um transtorno psiquiátrico. E se você considerar a síndrome do circuito fechado da memória e a síndrome do pensamento acelerado, então quase ninguém sobrevive. Mas 1 em cada 2
transtorno psiquiátrico clássico. Olhe para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ele. Olhe para quem está do seu lado. Mas vocês estão aqui para não ser nenhum dos... O que tem que fazer com o índice G? Aumentar ou diminuir? Você tem que diminuir o índice G. Você tem que desacelerar o pensamento. Você tem que parar de ser refém do passado. Todos os dias o teu eu tem de treinar a deixar de ser refém do passado, deixar de ser um gerente de uma financeira, cobrando os outros e cobrando a si, diminuir a dívida das pessoas e a dívida que você tem consigo mesmo. Você também tem que cuidar da sua situação financeira, porque o estresse financeiro hoje é altamente esgotante do cérebro. Quem gasta mais do que ganha é irresponsável quanto à sua saúde emocional. E nós temos que ensinar os nossos filhos a não serem consumidores excessivos, porque essa sociedade altamente competitiva e consumista não perdoa. Hoje o estresse financeiro é tão importante como os traumas do passado. E queridas mulheres, vocês representam a parte mais inteligente e altruísta da cidade. Mais inteligente, altruísta e solidária da humanidade. Mas inventaram uma coisa pequena: o cartão de crédito. Nem falo. Vocês têm de tomar cuidado, porque o sistema social bombardeia. 70% das decisões são vocês que tomam de consumo. E tem de consumir aquilo que é necessário, porque se consumir excessivamente, vocês projetarão a tranquilidade, serenidade, o prazer de viver na conquista do objeto exterior, sem saber que aquilo que o dinheiro não compra é a verdadeira conquista que dá estabilidade e profundidade emocional. Portanto, por favor, sejam inteligentes sociofinanceiramente, isso é muito importante. E para encerrar, já está tarde. Para encerrar, eu gostaria que vocês recitassem essa filosofia poética que é o extrato da minha conferência. E antes disso, por favor, estou lançando dentro de 3 semanas o livro Gestão da Emoção. Gostaria que vocês anotassem Gestão da Emoção, com muita humildade mesmo, me colocando como um eterno aprendiz. Provavelmente é o primeiro programa mundial de gestão da emoção, para desenvolver saúde emocional, para libertar o imaginário, para dar incremento na carreira, para desenvolver a liberdade criativa, para se reinventar nas dificuldades e assim por diante. Esse livro já está na pré-venda na Saraiva, no site da Saraiva, e na Amazon e na Livraria Cultura. Gostaria que vocês lessem e estudassem, e se gostarem, dessem palestras sobre eles. É um livro que fala sobre coaching e psicoterapia, a união das duas grandes ferramentas, e que pode contribuir muito com as pessoas e vai tirar uma série de dúvidas em relação ao coaching. Eu gostaria também que, se vocês quisessem ter mais ferramentas, podem me seguir no Facebook, que todos os dias estamos dando algumas mensagens. Augusto Cury, autor, vocês já encontram, tá? Bom, então recitem comigo esta filosofia poética, para que vocês possam se lembrar de algumas ferramentas. Que o meu eu seja autor da minha história. E como autor eu quero gerenciar os meus pensamentos. Nunca mais deixar a minha mente irresponsavelmente solta. Eu quero desacelerar os pensamentos no silêncio mental. Quero criticar cada ideia perturbadora, sofrimento pelo futuro, traumas do passado, cobrança e autocobranças, perfeccionismo e detalhismo. Eu prometo que eu vou cuidar de maneira inteligente do planeta cérebro. Vou ter um caso de amor com a minha qualidade de vida e com a qualidade de vida das pessoas que eu amo,
abraçando mais e julgando menos. Pois apesar dos meus defeitos, eu não sou mais um número na multidão. Sou um ser humano único, uma estrela viva no palco da existência. Muito obrigado por vocês existirem. Doutor Augusto, o Padre Haroldo quer falar. Doutor Augusto, o Padre Haroldo quer falar 4 minutos. Pode sentar rapidamente. É importante, eu acho, não porque eu sou sacerdote, porque raramente funciono como sacerdote, mas como homem que tenta ser espiritual. Quero falar entre os 70 milhões de livros que meu amigo escreveu. Eu li em 3 ou 4, não lembro do número, a conversão dele. Veja se estou falando a verdade. Ele estudava Jesus Cristo. Graças a Deus. Pela ciência. E com isto eu li nos livros públicos deles que ele tinha que converter-se para ser um cristão. Está escrito mais ou menos assim. Eu fui dos moras a Deus que pisou nessa terra, talvez muito mais do que Nietzsche, Marx e Sartre. Quando eu estudei a inteligência de Cristo, eu percebi que ele não cabe no imaginário humano. Eu me curvei à inteligência dele e a partir daí passei a acreditar em Deus e ser um ser humano sem fronteiras. A partir daí comecei a respeitar os que pensam diferente de maneira plena e solenemente. Por favor, também seja um ser humano sem fronteiras. Abraço aqueles que pensam e vivem de maneira diferente que você. Obrigado.